O delegado da Polícia Civil, como nós mostramos inclusive nessa reportagem detalhada da nossa querida Gabriela Francis, explicou sobre as investigações em relação a esse caso. Mas ele falou mais, conversou ainda com o nosso repórter Júnior Oliveira, que está comigo para trazer mais detalhes e explicar sobre essa conversa que ele teve com o delegado. Júnior, bem-vindo, boa tarde. Situação triste, terrível, que se repete infelizmente no país e está na hora disso acabar, né, Júnior? Exato, Rafa. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Nós estamos diante de um caso de repercussão nacional, de grande repercussão, melhor dizendo, e que tem muitas pressões, né? Primeiro, uma pressão popular, não só na internet, as pessoas nas ruas comentando, não se fala em outra coisa, como isso aconteceu, uma jovem acabou morrendo por causa de ataques na internet, por causa de comentários, uma avalanche de informações. Segundo, uma pressão da imprensa, da mídia, que está em cima dessa história para ajudar até mesmo a nascer aí, quem sabe, um novo ponto de equilíbrio para tentar de alguma forma coibir esse tipo de crime, o que já está sendo discutido no Congresso Nacional. E terceiro, uma pressão política, porque o caso ganhou o Congresso Nacional e está sendo discutido lá também, até mesmo voltando à discussão da lei das fake news. É importante a gente falar sobre isso. Bom, e o nosso jornalismo hoje se propôs a jogar um pouco de luz, né? Diante de tanta informação, diante de tanta pressão, a gente buscar um ponto de luz para tentar entender principalmente quais serão as consequências diante de um caso como esse. Houve crime, não houve? Como é que as autoridades vão tratar de um caso que veio à tona da morte de uma jovem, da Jéssica, uma jovem de 22 anos, que havia chegado recentemente a Araguari, a cidade de pouco mais de 110 mil habitantes, estava ali tentando de alguma maneira retomar a vida, ressignificar, fazer algo diferente, fugir, tratamento da doença principalmente. A família relatou para a gente que ela estava buscando novos ares, mas infelizmente vieram ares, não se sabe de onde, de longe, e atingiu essa jovem na pacata cidade. A rotina dela, uma rotina tranquila como ela tinha, e de repente se viu numa avalanche de informações e de ataques nas redes sociais. Hoje nós nos encontramos com o delegado de polícia, Rafa, o doutor Felipe, que esclareceu muita coisa para a gente, uns pontos que ainda a gente estava buscando entender sobre a tratativa das autoridades. No primeiro momento, desde sexta-feira, quando foi registrada a morte da jovem no hospital, a gente lembra aí o caso que ela passou mal em casa, foi a primeira vista ali da mãe, viu ela passando mal ou desacordada, foi levada para o hospital e lá no hospital a morte foi registrada. E a polícia, naquele primeiro momento, tratou o caso com uma certa normalidade, podemos assim dizer, por questões técnicas, né? O registro da ocorrência, aquele trâmite normal, natural, como a polícia tem costume de fazer, mas depois chega essas informações de que a jovem teria cometido suicídio por causa de ataques que ela sofrera nas redes sociais. E pior que isso, não só esses ataques, mas possivelmente, isso, segundo a investigação, induzimento ao suicídio. E é aí que está o problema. Para além dos ataques, para além dos comentários, pessoas teriam enviado mensagens não só a ela, mas à mãe dela também e familiares, induzindo-a a cometer o suicídio. É aí que está a gravidade desse caso. E o delegado de polícia deixou muito claro para a gente hoje, porque a investigação, de fato, hoje ela se inicia. Aberto esse inquérito policial principalmente para conversar com a família e descobrir junto com a família e ter acesso a esses dados, a esses prints de conversas, a esses ataques e a partir daí tentar identificar essas pessoas que teriam induzido a jovem a cometer o suicídio. Outro ponto importante, já tem previsão legal na lei com relação à difamação, aos ataques que ela sofreu, que a polícia também não descarta a possibilidade de fazer esse tipo de abordagem nesta investigação. Vamos mostrar primeiro, daqui a pouco eu volto detalhando mais para tentar explicar para o telespectador como é que a autoridade vai tratar desse assunto, porque está tudo muito confuso, é muita informação chegando para a gente e para quem está nos assistindo também. Mas primeiro, vamos saber do delegado como é que ele está tratando esse assunto nesse primeiro dia de investigação. À mesa, os investigadores e o delegado de polícia já estão juntando essas peças para tentar esclarecer para a gente como é que vai funcionar a investigação sobre o caso Jéssica. Vamos ver. A investigação está se iniciando agora
e vai ser uma investigação que vai ser isenta e desvinculada de qualquer viés ideológico ou político, como toda e qualquer investigação tem que ser. Então, apesar de toda a repercussão e da politização do caso, o nosso trabalho da Polícia Civil vai ser independente dessas circunstâncias. O primeiro passo vai ser ouvir a mãe e a família, porque é a família que vai poder dar um direcionamento melhor para a investigação. Porque a família que vivenciou toda aquela circunstância e sabe com precisão o que estava se passando com a Jéssica, né? E a partir da oitiva da família, nós vamos direcionar e ver quem mais vai ser ouvido. O que a família pode fazer é fornecer, né, através dos depoimentos, os detalhes sobre tudo que estava sendo vivenciado pela Jéssica e também eventuais mensagens recebidas, que eles tenham recebido de forma privada, né, não pública. Isso tudo vai ser importante para colaborar com as investigações. O objetivo desse inquérito que foi instaurado é esse, né? Responsabilização, eventual responsabilização por um eventual induzimento. A gente precisa saber se isso ocorreu. Exatamente, Rafa. Outro ponto importante da investigação, em conversa com o delegado, ele indicou para a gente que a polícia já conseguiu pontuar ou identificar pelo menos 3 ou 4 destas páginas que repercutiram essa situação de conversa da Jéssica com o humorista Whindersson Nunes. E a página principal, que agora vira alvo da investigação nesse caso, é a página Choquei do Instagram, que tem mais de 20 milhões de seguidores. É muita gente. É uma página de fofocas que compartilha a rotina de artistas, notícias envolvendo aí artistas, o entretenimento, enfim, uma série de informações com base em notícias de fofoca, notícias de artistas nacionais e internacionais. E aí o que acontece, Rafa? Qual é o ponto da polícia agora? Nós estamos falando aqui de comentários que foram feitos nesta página, a página Choquei, esse perfil, em outros perfis também de alto acesso público, com um grande volume de seguidores, e também esse é o ponto, um dos pontos da investigação, identificar quem é que difamou a Jéssica. Essa página teria difamado a Jéssica? Essas informações que foram transmitidas, essas conversas falsas que o próprio Whindersson Nunes já trouxe essa declaração a público dizendo, olha, não teve esse tipo de conversa com essa menina, montaram isso daí, o próprio Whindersson Nunes disse isso nas redes sociais. Então a polícia agora vai desvendar e concretizar essa informação. O delegado não descartou a possibilidade de trazer para essa investigação outras pessoas. Primeiro, um rapaz chamado Rafael Souza. A polícia já descobriu que esse rapaz, ele seria do estado de Goiás, mas a polícia ainda vai buscar entender se ele de fato é o responsável por essa página. Ele já declarou isso em entrevistas, em podcasts, que seria ele um dos administradores desta página. Outra dificuldade que a polícia vai enfrentar: esta página é administrada por pessoas ou por uma empresa? É um outro ponto também que a polícia precisa esclarecer. Por exemplo, Rafa, eu tenho o meu perfil no Instagram, Júnior Oliveira. Você tem o seu perfil no Instagram, Rafael dos Anjos. E muitas outras pessoas têm também e noticiam fofocas. Neste caso, para a polícia, fica mais fácil fazer a identificação dessa pessoa administradora. Agora, no caso, uma página que tem um nome ali, um nome fictício ou algo parecido, a polícia encontra um certo limitador, mas não é impossível. Inclusive, a polícia tem essa autoridade, essa autonomia de notificar também essas empresas de internet, essas plataformas digitais, para que a partir daí consiga de alguma maneira identificar essas pessoas. Porque o delegado explicou para a gente, Júnior, se por acaso eu fizer uma citação errada, eu não conseguir, ou até mesmo no processo, uma citação for feita de forma errada, esse processo ele pode ser anulado. Então a investigação está muito lúcida nesse ponto de identificar ao certo quem são essas pessoas. E o delegado, a partir de agora, vai explicar para a gente o que é que está sendo feito na investigação para que não haja erros e que o ponto, o cerne da investigação é ajudar a esclarecer o que aconteceu e principalmente responsabilizar quem deve ser responsabilizado. Vamos ver. Se a gente identificar que realmente alguns perfis cometeram esses atos, a gente pode requisitar, né, para as Big Techs, né, que hospedam essas redes sociais, as informações para a identificação dessas pessoas.
Tudo vai depender do direcionamento que for nos dado pela família, né? Para nos dar mais detalhes das circunstâncias. O rapaz responsável pela página, é possível que ele seja ouvido. A princípio, eu não vejo necessidade de ouvir o Whindersson Nunes, porque eu acredito que a família mesmo vai ter condições de confirmar que aquele diálogo ali era falso. Então, o Whindersson Nunes somente poderia confirmar também, mas eu acredito que não, a princípio não vejo necessidade. Se for preciso, nós vamos intimá-lo também. Exatamente. Eu fiz questão de fazer essa pergunta para o delegado, Rafa, sobre a questão do humorista, o Whindersson Nunes, que é um grande revolucionário da internet, um jovem lá do Piauí que começou no Instagram, no YouTube, fazendo, né, algumas brincadeiras, algumas piadas e de repente ganhou aí milhões de seguidores, uma avalanche de seguidores e também grande repercussão que ele tem. Se tem um cara que entende de internet, ainda ontem eu comentei no Cidade Alerta Minas, se tem alguém que entende de internet, entende de ataque, de haters na internet, é o Whindersson Nunes. E ele está sendo muito humano com relação a essa situação, por isso eu fiz questão de perguntar ao delegado o que ele teria a contribuir nessa investigação. Mas como ele já deixou bem claro, num primeiro momento não vai haver essa necessidade, mas depois de ouvir a família, de ter acesso a essas informações dos perfis da mãe, esses prints de conversas, estas mensagens e esses ataques, a polícia não descarta a possibilidade de trazer a investigação como colaborador o Whindersson Nunes. O delegado não descarta isso porque ele até se predispôs, né, a ajudar na informação, até fez um apelo na internet aí sobre a criação de uma lei com o nome da vítima, o nome da Jéssica, enfim. Por fim, Rafa, o delegado fala sobre um ponto importante que você estava discutindo agora há pouco aí no Balanço Geral com os nossos amigos, sobre essa responsabilização. Internet não é e não pode ser terra sem lei. E o delegado hoje, em conversa comigo, deixou bem claro, Júnior, a nossa delegacia aqui, apesar de ser uma delegacia pequena, o Estado de Minas Gerais está preparado para investigar esse tipo de caso, independente da repercussão ou não. Nós temos aqui mecanismos de tecnologia para acionarmos a Polícia do Estado de Goiás, a Polícia do Estado de São Paulo, a Polícia do Estado de Rio de Janeiro, que inclusive se disponibilizaram a ajudar nesta investigação. Então, nós não estamos sozinhos diante de uma investigação que no primeiro momento pode parecer um tanto quanto complexa, mas para a Polícia do Estado de Minas Gerais, para o doutor Felipe, não. A investigação já começou, no primeiro momento vai ouvir a família de Jéssica e a partir daí tomar as medidas necessárias para chegar a essas pessoas que possivelmente podem sim serem responsabilizadas pelo que fizeram. Ele conclui nessa conversa que ele teve com a nossa equipe de jornalismo sobre esse detalhe importante dessas ações, desses crimes que são cometidos nas redes sociais no mundo da internet. Crimes que são cometidos na internet são os mesmos cometidos na vida real, né? A pessoa às vezes acha que por estar atrás de uma tela do computador ou no celular, ela está imune, está isenta, mas isso é uma falsa percepção da realidade. A responsabilização é a mesma. E aí é até importante a gente falar que existem vários tipos de responsabilização e possibilidades de punição. O que nós estamos trabalhando no inquérito é responsabilização criminal por um eventual induzimento ao suicídio. Agora, também existe a possibilidade de responsabilização criminal por um eventual crime de difamação, ou calúnia ou injúria, né, que são os crimes contra a honra. E também existe a possibilidade de responsabilização no âmbito civil, que aí vai depender também da vontade da família de eventualmente processar sites ou pessoas que tenham divulgado essas notícias falsas, que é uma espécie também de responsabilização no âmbito do direito brasileiro. O debate que está surgindo aí é muito por conta de um debate que já até vinha sendo feito sobre a questão da regulação de redes sociais, né? Porque no Brasil ainda não tem uma lei específica para regulamentar redes sociais e divulgação de notícias falsas, né? O que nós temos hoje são as leis e os artigos do Código Penal que já prevêem os crimes, como eu disse, crimes contra a honra, que também são aplicáveis no âmbito de divulgação de notícias falsas, né? Então, eu acho que o debate está surgindo em torno disso, se há necessidade, se é conveniente ou não fazer esse tipo de regulação. Acho que é a primeira vez que acontece uma consequência drástica, né, pela divulgação de notícia falsa, pelo menos que nós temos conhecimento, e aí isso tornou o debate mais acalorado. Então, cabe aos nossos representantes, né, no Congresso Nacional avaliar essas situações
e decidir se é o caso ou não de uma regulamentação das redes sociais e dessas divulgações de notícias falsas. Bom, essa é a grande expectativa no Congresso Nacional, o que reacendeu, já teve manifestações do Ministério dos Direitos Humanos, manifestações políticas, tanto do Grupo A, Grupo B, Grupo C, a manifestação é geral no Congresso e agora a expectativa é essa de uma aprovação de uma lei justa com relação à punição de crimes cometidos na internet, sobretudo ataque direcionado às pessoas, né? Ô Rafa, agora é o seguinte, eu tive em Araguari, eu fui ao centro da cidade, conversei com as pessoas e o relato das pessoas lá, apesar do susto, né, de repente, a cidade envolvida numa notícia tão ruim como essa, num clima de Natal, tá todo mundo lá conduído, né, as pessoas perplexas com esse tipo de situação. E eu conversei com muita gente lá, e inclusive nós vamos mostrar essa matéria mais tarde no nosso jornalismo, o relato dessas pessoas, desses moradores. Fui também ao bairro onde a Jéssica morava com a mãe. Ela, que era de Coromandel, resolveu mudar lá para a cidade de Araguari para tentar uma nova vida. E como eu disse aqui no início, ironia do destino, né? Vem algo de longe, de um perfil da internet que a mãe desconhecia, ninguém conhecia, até a Jéssica mesmo desconhecia esse tipo dessa página e de repente teve o nome dela envolvido com um humorista muito famoso, que por ser famoso, infelizmente, vira notícia até mesmo da forma pior possível, como foi neste caso. E o nosso jornalismo continua acompanhando essa história e trazendo a sensação dos moradores de Araguari também diante dessa história, mas a opinião é unânime, pelo menos onde eu passei hoje, lá no centro da cidade. Está todo mundo indignado e esperando aí uma resposta da justiça com relação a esse caso. O hashtag Caso Jéssica é um dos mais comentados nas redes sociais e a espera dessas pessoas é isso. Resposta. Tem resposta para esse tipo de crime? Tem sim. A lei prevê e o delegado de polícia se colocou à disposição e está trabalhando hoje definitivamente só em cima desse caso para ajudar a esclarecer o que realmente aconteceu e principalmente identificar essas pessoas maldosas que fizeram esses ataques nas redes sociais. Perfeito. Júnior Oliveira com todos os detalhes, explicando todo o trabalho que é feito pelas autoridades de segurança lá da cidade de Araguari, explicando, né, sobre essa questão que precisa ser discutida aí urgentemente no Congresso Nacional. Entenda a nossa importância como cidadão de participar, evidentemente, dessas discussões, e são discussões que podem e com certeza afetam a nossa rotina, afetam a nossa vida.